Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Pequenos e médios produtores do estado de São Paulo têm a oportunidade de tratar os resíduos das granjas, transformando poluição em dinheiro, com um sistema criado pelo Instituto de Zootecnia. A pesquisadora Simone Oliveira vem contar como participar desse projeto. Sabe quando os pintainhos ou os leitões chegam na granja? Eles podem sofrer com a adaptação. Quais são os primeiros sintomas de que algo está errado, que podem até estar doentes? Você vai saber tudo para ficar mais atento com as dicas do Jorge Verlix. Tem ainda as notícias do mercado, a previsão do tempo e você aqui na tela do Canal Rural. Vamos começar? E é agora! Você já ouviu falar em tratamento de resíduos nas granjas, mas ao mesmo tempo percebe que ainda é um recurso pouco acessível, certo? Pesquisadores do Instituto de Zootecnia de São Paulo, em Piracicaba, desenvolveram um sistema mais barato e que permite o tratamento simultâneo de diversas atividades pecuárias e humanas das propriedades. O mais legal é que nessa fase de análise, os produtores menores é que estão sendo privilegiados. Vamos saber com a Simone Oliveira, que é coordenadora do projeto, como é que funciona então. Bom dia, Simone. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. Simone, um dos primeiros pontos aí eu já citei aqui para o pessoal de casa. Por que esse sistema vocês conseguiram fazer com que ele seja mais acessível, mais barato mesmo? Bom, esse sistema atualmente é a nossa menina dos olhos, né? Ele é um sistema que ele foi desenvolvido pela empresa JL Tecnologias Ambientais, e daí uma parceria com a Secretaria da Agricultura e com a APTA, a gente começou a estudar o sistema, validar o sistema e aprimorar o sistema. Então, é um sistema que ele é em média de 40% a 60% mais barato do que existe no mercado, em função dele ser, vamos dizer assim, personalizado, né? Então, não é um sistema, ele é um sistema padrão, mas ele se adapta às condições. Ele é mais barato por quê também, né? Porque a gente usa tecnologia nacional, 100% de tecnologia nacional, os equipamentos nacionais e quase todos os equipamentos, mais de 90% vindo de São Paulo. Tá certo. E nesse tratamento... Então ele oferece essas vantagens. Que bom. E nesse tratamento aí que ele faz do resíduo, né? Para quê? Porque existem várias formas, né? Para energia elétrica, para biometano, biogás. Hoje a gente fala que não adianta só falar de tratamento de efluentes, a gente tem que falar de gestão dos efluentes e dos coprodutos. Todo tratamento, ele gera coprodutos, né? E esses coprodutos, hoje, eles podem ser utilizados transformando o que era o passivo ambiental em ativo financeiro, trazendo uma remuneração. Então, a gente tem como coproduto, né, um composto orgânico, que é um adubo. A gente tem como outro coproduto o biometano, transformado em energia. A gente tem um outro coproduto que quase não é falado, mas é essencial para a vida e para o sistema produtivo, seja ele qual for, que é a água. Então, a gente fala de recuperação de água. E o que mais tem no efluente, né? Por que o efluente é poluidor? Porque ele tem nutrientes. Esses nutrientes, eles são benéficos à agricultura, mas em quantidade adequada. Em quantidade exagerada, eles prejudicam não só o solo, não só a planta, como os corpos hídricos. E esse sistema, ele remove esses nutrientes, e, por final, ele forma o que a gente chama de lodo negro, que é esse produto aqui, tá? Não sei se dá para ver. Pode mostrar, Ele é um
um biofertilizante, né, que após seco, ó, ele se transforma num pó, e isso, ele Legal. tem diversos, a gente chama até de ouro negro, né, ou diamante negro, porque ele tem fitoestimulantes que dão um desempenho magnífico em forrageiras, né. E o biometano, por exemplo, ele pode tanto ficar dentro da propriedade, como ele pode ser comercializado com as concessionárias, gerando renda, e gerando autonomia para o produtor. E a água, né? Um bem mais essencial da vida é a água. E, além disso, a gente evita a produção de gases do efeito estufa. Ótimo. Vamos dar o serviço, então, né, para quem se interessou, quer testar na própria propriedade, ver o que dá para fazer, porque cada caso é um caso, né? Depende do número de animais que tem e tudo mais. Aí como é que faz então? Procura por quem para ter primeiro essa análise aí e depois começar a trabalhar com vocês nesses testes aí? Então, cada caso é um caso, não é só o número de animais, tá? Cada efluente, a gente brinca, né? Cada efluente tem uma personalidade, tá? Então, por quê? Animal, tipo de manejo e principalmente tipo de nutrição, né? O suíno, ele é dito como o animal mais poluidor, mas o suíno não é o animal mais poluidor. O suíno, ele não escolhe. É a gente que fornece a dieta, né? Então, a gente trabalha o primeiro passo com uma zootecnia de precisão, uma nutrição de precisão. A gente vai estudar o que ele fornece, em função da genética, o que ele excreta. Então, a gente faz uma caracterização do efluente da propriedade, tá? Posteriormente, a gente vai orientando e daí monta-se o sistema para ele. O primeiro passo é ele conhecer o nosso sistema em tanquinho, que infelizmente, devido ao corona, a gente tem que fechar as portas agora, mas se Deus quiser, em breve tudo se normaliza. Mas ele pode entrar em contato tanto comigo, tá, pelo e-mail, como com o Luciano, e aí, a princípio, eles vêm até nós ou nos convidam a ir até eles, e aí a gente vai desenvolvendo o trabalho em parceria. Tá certo. Tanquinho, que fica em Piracicaba, boa parte dos produtores conhece, né? Como faz para procurar? Tem algum outro nome também? Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Tanquinho ou diretamente no IZ, em Nova Odessa. Tá certo, então. E aí passa por essa avaliação com vocês, né? Isso. E também não tem um número limitado e tudo mais. De pessoas para procurar? Não, de jeito nenhum. Estão todos muito bem-vindos. Quanto mais, melhor, né? Puxa vida, se a gente conseguisse atingir, né? E se Deus quiser, a gente vai atingir 100% dos produtores. Porque o interessante é que quando a gente trata o efluente da suinocultura, todos os efluentes podem ser tratados junto com ele. Porque como a carga dele de nutrientes é muito alta, né? É uma da mais alta que existe, os outros não vão interferir, né? Então, quando a gente trata o mais sério, os outros podem ser tratados, inclusive humanos. E quem sabe, em breve, a gente não chega a cada propriedade ou cada espaço produtivo, cada comunidade produtiva ter a sua, porque aí a gente dá uma folga para o ambiente, né? A gente deixa o ambiente se recuperar um pouco. Com certeza, né? E só tem benefícios, né? Eu não tenho porquê um produtor não se interessar por esse tipo de trabalho dentro da própria propriedade, né? Ajuda ele mesmo e o mundo. Digamos assim, ó, até hoje são quase 30 anos na zootecnia, pelo menos 20 anos na suinocultura. Eu não conhecia um produtor que queria destruir o meio ambiente, porque chamei, lógico, né, a casa dele. Então, vamos dizer assim, por que ele vai destruir a casa dele? O que eu conheço é uma falta de acesso às tecnologias existentes e uma falta de adequação, às vezes, dessas tecnologias a uma realidade. Tá? O efluente, ele não é único. Né? Como a gente disse, ele tem entre aspas, tá? Personalidade. É um benefício que eu digo que é geral, é social. E a parte boa é que a gente está mostrando que pode será convertido não só num benefício ambiental, mas financeiro. O produtor, ele não maltrata animal, ele não maltrata o meio ambiente, porque quem é que vai jogar dinheiro fora, gente? É um investimento da vida dele, né? E a gente está acompanhando aí, a gente está na praia do suinocultor, e eles, assim, eles estão gostando muito
né? Porque existem estigmas que não são verdadeiros. Às vezes a mídia publica que a pessoa maltrata o animal, joga o efluente numa lagoa, né? Gente, não é assim, sabe? Não é. Ninguém vai destruir o seu investimento. Até o momento, não conheço ninguém que está rasgando dinheiro. Claro, né? claro. Simone, muito obrigado pelas informações, muito bom o nosso bate-papo aqui, esclarecedor e motivador. Espero que o pessoal procure aí pelo Instituto de Zootecnia, aqui no estado de São Paulo. Espero que os outros estados também façam aí projetos como esse. Simone, parabéns pelo trabalho de vocês. Até uma próxima. Até a próxima, tudo de bom. Tchau, tchau. E agora a Priscila Paiva vem aí com o tempo para a gente se programar no restinho da semana. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa quarta-feira pra gente. Ao invés de falar só da previsão para a próxima quinta-feira, para as próximas 24 horas, que tal falarmos de agosto como um todo? A gente trouxe aqui um mapa de anomalia da chuva em agosto. Onde que ela fica acima do normal, onde fica dentro da média e onde fica abaixo do normal. A gente vê que apenas o extremo sul do Rio Grande do Sul, faixa leste do Nordeste e extremo norte do Brasil são áreas que terão chuva acima da média. E atenção para o Paraná, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que vão ter chuva abaixo do esperado. A gente sabe que em boa parte do sudeste e centro-oeste do Brasil, as médias climatológicas já são baixas, em torno de 20, 30 milímetros. Em algumas áreas, a gente não vai alcançar nem mesmo isso, por causa de um bloqueio atmosférico, inclusive, que a gente mostrou ontem, tá? A gente vê que a temperatura vai disparar e pode ficar acima do normal em boa parte do Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, centro-oeste e região norte. E dentro do esperado, nas áreas claras do mapa. Obrigado, Priscila, pelas informações. E agora, algumas notícias do mercado internacional. Na Índia, os preços pagos aos avicultores caíram 70% de janeiro a março. Olha, se para você que no Brasil pode estar aí com alguma dificuldade, presta atenção nisso, hein? Tudo porque o consumo de carne, de frango, caiu repentinamente lá na Índia. E sabe por quê? Porque lá, nas redes sociais, circularam fake news dizendo que essas proteínas tinham o novo coronavírus. A crise na avicultura indiana é sem precedentes. O setor acredita que precisa de 2,5 bilhões de dólares de empréstimos para ajudar os produtores rurais. Um surto do vírus H7N7, que é um tipo da influenza aviária, foi identificado agora na Austrália. É numa fazenda na região de Melbourne. Quase 22 mil aves foram afetadas e há outras 20 mil em observação. A suspeita é que as aves da produção tiveram contato com aves selvagens. A última ocorrência de enfermidade no país havia sido reportada em fevereiro de 2014. Agora a gente faz então um intervalo e depois vamos dar dicas para você identificar os primeiros sintomas de que o animal não está muito bem, não se adaptou quando chegou aí na sua granja. É bom saber no início se ele não está bem, porque aí você garante o lote inteiro, né? Então fica por aí, porque as dicas vêm já já. Ligados e integrados de volta, e agora tem uma pergunta que pode ser respondida por quase todo mundo aqui, hein? Porque todo mundo passa por essa situação. Chegou o lote novo aí na sua granja? Tem pintainho com a cabeça baixa, parecendo triste? Tem leitão com o focinho escorrendo? Esses são os primeiros sintomas de que a adaptação pode estar difícil, hein? Mas ainda é uma fase que dá para reverter o quadro de saúde. Então, preste atenção nesse vídeo aí que a Júlia preparou pra gente. Bom dia. Oi, Pablo. Bom dia pra você. Muito bom dia a todos. Desmame, creche, berçário. Já deu pra entender qual é o tema da nossa reportagem de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre o manejo dos recém-nascidos. Os primeiros dias de vida são muito importantes porque os animais precisam ganhar peso e imunidade, mas são também muito desafiadores,
tanto para os leitões quanto para os pintinhos. Se no começo do ciclo de produção os animais dão sinais de que alguma coisa não vai bem, o diagnóstico precoce pode ajudar a reverter a situação. É aí que o zelo dos produtores faz toda a diferença. Veja na reportagem como identificar anomalias. Com os leitões na fase de maternidade e creche, a higiene e as condições sanitárias do ambiente são essenciais para o bom desempenho. O manejo inadequado das instalações pode favorecer a proliferação de bactérias. Infecções intestinais podem provocar quadros de diarreia, que podem ser fatais por desidratar os animais. Diarreias também podem estar relacionadas a problemas nutricionais. Já a rotavirose é uma doença que ainda provoca vômitos e, consequentemente, perda de peso. Fatores estressantes, como os processos de desmame e transporte, podem favorecer a manifestação de doenças do trato respiratório. Nesse caso, os suínos podem apresentar sintomas como artrite, ou seja, dificuldades locomotoras e pneumonia. Outros sinais clínicos, como falta de apetite, também podem se manifestar. Os produtores devem ficar atentos aos lotes desuniformes, à refugagem e ao aumento de mortalidade. As doenças do trato nervoso também podem afetar os leitões no período pós-desmame. Entre os sinais que colocam os produtores em estado de alerta estão cegueira, surdez, perda de equilíbrio, paralisia, tremores, convulsões, apatia e febre. E os pintinhos, hein? Também podem apresentar sérios quadros de diarreia por causa de bactéria. Se os animais manifestarem sintomas como tristeza, sonolência, cabeça pesada, dificuldades para respirar, falta de apetite, penas arrepiadas ou asas caídas, fezes esbranquiçadas, crescimento retardado e artrite nos joelhos, é preciso chamar um veterinário. Se os pintinhos estiverem amontoados, é sinal de que sentem frio. Fique atento! Agora vamos tirar algumas dúvidas sobre o assunto. O Jorge Vélix, que é gerente técnico da MSD Saúde Animal, conversa com a gente. Bom dia, Jorge. Bom dia, Pablo. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado por ter vindo. É um tema bem específico e muito legal, porque o pessoal aí das granjas pode observar facilmente, né? E melhorar muito a produção deles. Vamos começar, então. A gente tem até umas imagens que aí ajudam os produtores a identificar. Vamos colocar a primeira produção aqui na tela para a gente ver juntos. Olha só, aí nós temos uma granja então de frango e abaixo, você aí de casa percebe que tem uma imagem, uma fotografia retirada com uma câmera. Qual o nome, Jorge? Uma câmera termográfica, Pablo. Termográfica. Que ela mostra o que vocês já desconfiam, né? A temperatura do ambiente. Percebe como ali tem umas partes bem brancas, né, Jorge? Aquilo ali é o aquecedor? É, né? Isso, então, exatamente, são os sistemas de aquecimento. Então a câmera está mostrando ali essa região muito quente, né? E perceba já que os pintainhos estão numa cor um pouco mais escura. Isso significa que eles estão com uma temperatura um pouco menor. Tô certo, Jorge? Essa foto, Pablo, ela mostra um processo de manejo, né, que é muito importante nesse período de adaptação do pintinho na granja, né? Ele é extremamente dependente de uma temperatura agradável para ele, né, em torno de 32 graus, e uniforme no galpão. Então, quando a gente olha a foto de cima, né, que mostra a imagem dos pintinhos, os aquecedores, o aviário em si, a primeira impressão que nós temos é que naquele canto esquerdo, onde tem poucas aves, a tendência é a gente imaginar que ali tem uma corrente de ar frio, né? E a câmera termográfica mostra justamente o contrário, que ali é uma zona de alta temperatura e os pintinhos estão fugindo do calor. Então, o aviário ele até pode, muitas vezes, o sensor mostrar que a temperatura está dentro do padrão, mas a uniformidade de distribuição desse calor não está. Então, isso é muito importante porque o dimensionamento de equipamentos acaba sendo comprometido. Afinal de contas, o bebedouro, o comedouro que está naquela parte que o pintinho não vai, ele vai ser subutilizado e vai sobrecarregar a outra parte do aviário, né? Tá certo. Esse é um equipamento que nem todo mundo tem na granja, né? Mas ele não é um equipamento caro e também, se você não quiser comprar, às vezes pode ter aí um outro produtor ou até o extensionista que vai na sua granja visitar. Pode ter. É legal você fazer um teste como esse de vez em quando, né, Jorge? Para ver como é que está ali o seu ambiente da granja. Exatamente, Pablo.
Tá certo, então. Vamos a mais algumas imagens para você de casa acompanhar com a gente. Agora de um outro sintoma. Olha só, quando você percebe que o pintinho está assim, ó, deitado, mas completamente, ó, só o biquinho ali praticamente para cima. Ele está o quê? Só se acomodando, gente? Provavelmente não, né, Jorge? A tendência é a gente pensar que ele está descansando, né? Que é um comportamento natural do pintinho também. A história dessa foto é bem interessante. Esse galpão, ele estava completamente lacrado, a gente fala, né? As cortinas totalmente fechadas, sem troca de ar, e o nível de CO2 dentro desse galpão estava altíssimo, né? Beirando próximo de 4.000 ppm, né? Enquanto o esperado é próximo a 1.000, 1.500. Então esse pintinho estava com sonolência, né? E não estava indo buscar comida, não estava buscando água, certo? Então isso também prejudica o desenvolvimento dele e do sistema imunológico dele também, né? Tá certo, então preste atenção, viu só? Pintinho, assim como criança, muito quieta, tem alguma coisa acontecendo, hein? Vamos a mais uma imagem aí de um sintoma, então? A gente descobre o que é com o Jorge aqui, que participa com a gente, direto lá da MSD Saúde Animal. Agora, Jorge, a gente vê a imagem aí dos frangos já adultos, né? Isso. Tem uns ali também já com um semblante, eu diria, meio triste. Exatamente. Né? Alguns também deitados, tal. É uma granja que não está muito movimentada. Isso. Estão com o bico aberto também, né? A pessoa, o produtor, que tem o costume de olhar o lote diariamente, ele percebe rápido quando as aves começam a adoecer. Umas aves começam a ficar apáticas, mais quietas, né, paradas. Aí, nitidamente, nessa foto, a gente vê aves prostradas, né, com a cabeça curvada. A maioria das doenças, elas têm o início da sua ocorrência com manifestações comuns, certo? Então, nos primeiros dias, a gente já começa a observar esse tipo de comportamento. Diminui o consumo de ração, tá? E algumas vezes aumenta o consumo de água devido à febre, né? A ave também vai ter febre. Então, percebeu esse tipo de comportamento, manifestação, já é um sinal de alerta, né? Precisa imediatamente chamar um suporte de um veterinário para poder direcionar um diagnóstico para o que pode estar acontecendo. Vocês perceberam, gente? Não é já um sintoma visivelmente de uma doença. Não, são os primeiros sintomas, que é quando você rapidamente já consegue reverter. Isso é muito bom, são dicas importantes aqui. Tem mais uma imagem, né, produção? Que a gente pode mostrar aí agora. A gente tem, agora já é diferente, ó. Tem frango ali com a cabeça baixa, olhando para o chão. O que pode ser, hein, Jorge? Aí, Pablo, são o tipo de manifestações dependendo do curso da doença, né? Como eu falei anteriormente, a maioria das doenças elas começam com uma manifestação, talvez muitas vezes comum, certo? E dependendo do tipo de doença que está ocorrendo, diferentes comportamentos vão se observando, certo? Quando a gente fala de um problema, por exemplo, respiratório, a gente vai observar aves mais ofegantes, né? É muito comum no calor a ave ficar ofegante, mas às vezes em temperaturas amenas a ave está de bico aberto, certo? Com dificuldade de respirar, às vezes a gente escuta barulhos respiratórios, como uma ronqueira, um espirro, tá? Se for uma doença, por exemplo, de caráter digestivo, tá? A gente também observa fezes um pouco mais liquefeitas, mais aquosas, né? A gente às vezes consegue enxergar, inclusive, grãos de milho, né? Que seria uma ração não digerida nas fezes, que significa que o alimento está passando muito rápido pelo intestino, tá? Às vezes também pode ver sangue nas fezes, tá? Então, a gente, nessa foto, no caso aí do frango bem prostrado, bem triste, tá? É uma doença respiratória de sistema respiratório superior, né? Então, a cabeça fica bem inchada, né? A ave tem bastante corrimento nasal e esses quadros, geralmente, se não tiver uma intervenção rápida, eles vão levar a uma desuniformidade muito grande do plantel, do lote, mortalidade muito alta, e quando esse lote vai para o abatedouro, dá aquele estouro, né? Linha mais devagar, dificuldade de abate e dá toda aquela dor de cabeça, né? Legal, então. Realmente ali se percebia mesmo, né? Ele com a cabeça baixa, né? Parece que perdeu a atenção para a vida. Exato. Né, Jorge? Jorge, muito legal sua participação com essas dicas aí. Venha mais vezes, por favor. Obrigado, Pablo. Será um prazer. Até a próxima, então. Até. Tchau, tchau. E com todo esse conteúdo aí, você, granjeiro brasileiro, já sabe, é um dos profissionais mais respeitados
do mundo, além de fazer parte de um sistema de produção que realmente funciona. A integração está servindo de exemplo para outros segmentos do agronegócio. Aqui a gente sempre vê exemplos muito legais. E agora tem mais um no quadro De Granja em Granja. Olá, meu nome é Rodrigo Benelli, sou de Concórdia, meio oeste catarinense. Sou integrado da JBS, unidade da cidade de Ceará. Juntamente com meu pai Edemar, construímos uma história na suinocultura. Meados aí dos anos 90, meu pai iniciou na forma de integração em terminação com 300 suínos. Após aí alguns anos, por volta dos anos 2000, ampliou-se para 600 animais. Foi então que a atividade começou a ter mais prestígio pela família como uma fonte de renda. Passaram aí mais alguns anos, o número subiu para 2.000 e hoje contamos com 5.300 animais em terminação. Nosso trabalho familiar é um privilégio neste momento tão difícil e de crise na saúde. Aqui podemos trabalhar com segurança, tomando todos os cuidados necessários, mas dispostos a manter o setor econômico em plena atividade. O Brasil, o mundo, passa por um período crítico, mas a gente, como produtor, se sente satisfeito em poder contribuir de alguma forma, produzindo alimentos para todos. Afinal, a alimentação é uma necessidade básica. Isso tudo só é possível graças ao incentivo que a JBS tem nos dado nessas quase 3 décadas, assim como as orientações, as instruções, nesse período delicado para que possamos dar sequências ao trabalho de qualidade com os animais e nos precavendo quanto à nossa saúde. A JBS Ceará faz parte dos nossos planos para o futuro, onde pretendemos ampliar ainda mais as nossas estruturas, dar continuidade com gratidão aos trabalhos que desenvolvemos e seguir fazendo parte da nossa história, dessa empresa, que é dona de muitos capítulos de nossa vida como produtor. Parabéns a essa família que faz parte aqui do Ligados e Integrados. Obrigado pela sua companhia hoje. A gente se vê amanhã, sabe, né? 11h30 da manhã, aqui no Canal Rural. Tchau, tchau! Ligados e Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender.